Olá, bem-vindos a mais um programa Caos, Deus está no controle. Hoje nós teremos a participação do presbítero. Obrigada, presbítero, por sua presença, obrigado por ter aceito esse convite. Amém, irmã. Eu que agradeço o convite. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Elke, pertenço à Igreja Adventista da Promessa, aqui no Espírito Santo. Seja bem-vindo. Obrigado. Está preparado, né? Estou. Porque hoje é resiliência em meio ao caos. A gente fala muito de pandemia, fala muito de muitas coisas e estamos até amedrontados, né? Eu quero dizer assim, medo, pânico, mas tem aqueles caos internos. E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá, o assunto é bem, assim, precisa bem ser explicado hoje em dia, porque é possível viver em paz, em meio ao caos, nos tempos que estamos vivendo hoje em dia. E vamos para a nossa primeira pergunta. O El, que eu não vou chamar ele de presbítero, porque ele também é novinho, igual aquele outro pastor do outro programa. Mas nós vamos falar sobre como lidar. A nossa primeira pergunta vai nessa linha, né? Como é que eu consigo lidar, Elke, com o caos internos? Significa assim, explicando a pergunta, como é que você consegue, no meio disso tudo, ter paz, como você disse? Olha, Jesus vai nos explicar isso muito bem lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, onde vai dizer assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma maneira simples e eficaz de você ter paz em meio ao caos é se render ao Senhor, é buscar nele a sabedoria, buscar nele a paz, porque isso provém dele e ele vai dizer lá em Jeremias, se você clamar a ele, ele vai te responder. E quando a gente clama ao Senhor pedindo a paz vem ao nosso encontro, porque o Senhor, ele nos traz a paz. Então, essa é uma maneira. E é interessante que nós conseguimos ter paz, como você mesmo disse. O mundo está se acabando, né? Porque é correria, é o corre-corre, é o vai e vem, é pandemia, se fala de muitas coisas, mas você, né, consegue, crendo em Jesus, como você disse, confiando em Jesus e buscando e clamando, você consegue sentir aquela paz interior de deitar e dormir, né? Ficar quietinho, ficar calminho. E isso transparece muitas vezes, porque às vezes as pessoas olham para a gente e pensam assim, acho que eles não têm problema. E é muito pelo contrário, né? Sim, uma forma da gente viver bem é você tem que entender uma palavra que é bem difícil hoje em dia as pessoas viver, que é gratidão. Hoje em dia as pessoas veem a gratidão de um olhar diferente. A pessoa vê a gratidão como uma pessoa ser educada, ou seja, eu faço um favor, te ajudo, você vira para mim e diz muito obrigado. Isso não é ser grato, isso é ser educado. Você está agradecendo por eu ter realizado algo na sua vida. E para a gente ter paz no nosso interior em meio ao caos, a gente tem que olhar para Cristo com um olhar de gratidão mesmo. Porque você vai entender isso quando você vê a passagem dos 10 leprosos. Os 10 leprosos, Jesus mandou eles irem ao sacerdote e mostrar que eles estavam limpos. E no meio do caminho, eles viram que estavam limpos e só um retornou para agradecer. E a Bíblia vai dizer que esse um que voltou, ele se ajoelhou, ele se prostrou e adorou o Senhor em alta voz. Ou seja, ele entendeu que ele precisava, que aquilo que trazia alegria para a vida dele vinha de Jesus. Então, uma forma da gente viver em paz é olhar para o Senhor com um olhar de gratidão, já sendo grato por aquilo que nós já temos, não por aquilo que Ele já faz na nossa vida. Quando a gente entende isso, a gente consegue viver em paz conosco e em paz com Cristo. É isso aí. E para você que não tenha, ou pensava, até então estava pensando até agora, mas eu não consigo ter paz. Nós vemos aqui que o presbítero, ou vou chamar ele de Well, que ele disse que você consegue, buscando em Deus a sua paz. Vamos para a nossa segunda pergunta. Todas as nossas escolhas, elas geram consequências, certo? Sim, correto. Porque, às vezes, a gente, e novamente, vamos retornar à gratidão. Às vezes as coisas acontecem conosco e a gente quer jogar a culpa em alguém. Nós nunca assumimos a nossa culpa. Se a gente não assume a nossa culpa, a gente nunca vai entender que a gente depende de alguém. Ou seja, a gente faz as escolhas e esquece que se nós fazemos as escolhas erradas, nós vamos obter a consequência daquilo que nós fazemos, tanto por bem, tanto por mal. Mas se você não entende que você é o real culpado das suas escolhas, você vai sempre jogar a culpa em alguém. Aí você vai viver no mundo
que nós estamos vivendo de caos terrível. Vai ser um caos interno e um caos externo. E vai ser uma pandemia generalizada dentro do lar, dentro da família, dentro da sociedade. Porque você sempre vai achar um culpado pelas suas escolhas e pelos seus erros. Nós temos o nosso pai e mãe, né? Adão e Eva. É bem isso, né? Transparece bem isso. Porque acho que o primeiro relacionamento, a primeira briga entre casais foi lá, né, no Éden. Verdade. Porque Adão olha para Deus e fala assim, foi a mulher olha para a serpente e diz, foi a serpente. E aí foram transferindo, né, as culpas. Só que nós tivemos consequências, e a consequência nos alcançou, chegou até a nós hoje. Então, como é que a gente vai explicar isso? Todas as nossas escolhas geram consequências, Com certeza. todas. Com certeza. E já que você tocou no ponto lembrando de Adão e Eva, a gente podemos pegar o exemplo dos filhos. Caim. Ele nunca percebeu que as escolhas erradas que ele fez das ofertas, oferecendo aquilo que não era melhor para Deus, ele nunca percebeu que ele estava fazendo era errado. E sim, ele jogou a culpa de tudo no irmão. O irmão dele, Abel, fazia o certo. Oferecia o melhor para o Senhor. Oferecia o melhor novilho, aquilo que ele tinha de melhor, ele oferecia a Deus. E Caim não, era totalmente ao contrário. Então, ele jogou a culpa no irmão e não assumiu. Acho que se ele tivesse assumido a culpa, geralmente, naquele momento, ele ia cair em si, ele ia pedir perdão e ia fazer totalmente diferente. É o contrário do que nós estamos aqui falando aqui. Ele fez as escolhas erradas, veio uma consequência, e ele não soube lidar com aquilo, e ele jogou a culpa no irmão, culpou alguém, e tanto que foi e matou seu próprio irmão por causa das escolhas erradas que ele fez. E somos nós, né, Welker? Quantas e quantas vezes nós escolhemos errado, você escolhe errado, eu escolho errado, porque está inserido dentro de nós isso, né? É nosso, é do ser humano errar. Mas é também do ser humano parar, opa, peraí que eu errei. E aí voltar a praticar as boas obras, né? Verdade. Praticar o que é melhor agora. Agora que eu já me recobrei, opa, foi um estalo, tinha pirado um minutinho, mas eu recobro a minha consciência e volto a fazer o que é certo. Verdade. Mais uma vez nós voltamos lá na gratidão, porque a gratidão é a base de tudo. A criança, quando ela chora, ela já nasce reclamando. A criança, quando ela já nasce reclamando porque ela chora. A primeira coisa que a criança faz é chorar. Então, ela vai entender que daquilo em diante, toda vez que ela chorar, ela vai ganhar o leite. Toda vez que ela chorar, ela vai ganhar o colo. E assim a gente cresce com isso. Chorando, nós vamos obter aquilo que queremos. E, na verdade, não é. A partir do momento que você já pegou a juventude, a adolescência, não é assim que as coisas se resolvem. Por isso que a gente tem que olhar com um olhar de gratidão para tudo. A gente tem que ver que a gente tem saúde, a gente tem que ver que a gente está inserido numa boa família, que a gente tem o alimento dentro de casa. Tem muita gente que está se vivendo em situação pior que a gente. Porque se você olhar com gratidão em tudo, você vai perceber que tem pessoas piores que você, passando por situações piores, e está vivendo em paz, porque ela sabe que a paz vem de Cristo e é dele que vem todas as coisas. E não importa o seu erro. Não importa. Não importa as suas escolhas, você vai passar pela sua consequência. Verdade. Mas Deus, Ele te traz de volta, Ele te chama de volta através de Jesus Cristo. E nós vamos de música agora. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo
música maravilhosa, né? Ah, todo Verdade. mundo quer voltar ao primeiro amor, todo Isso é mundo verdade. quer se reconciliar com o Senhor, e isso é bom. Vamos para a nossa terceira pergunta. Qual foi a sua pior escolha? Se é que pode se dizer que você teve alguma escolha ruim, qual foi? Conte para nós. É fácil dizer. A minha pior escolha começou bem lá atrás. Eu tinha 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu desviei o foco da igreja, né? Eu desviei do caminho, eu nasci num berço evangélico. Minha mãe era diaconisa da igreja, ainda é, graças a Deus. E com 12 anos, eu desviei o foco porque eu comecei a fumar, comecei a sair com outras amizades fora do contexto da igreja. E nisso de eu começar a fumar um cigarrinho, passou por uma droga um pouquinho mais forte, que é a maconha. Depois comecei a misturar maconha com crack. Depois comecei a cheirar cola, cheirar tine. Eu usava todo tipo de droga, todos os tipos. Mas aí, com o passar dos anos, eu continuei usando. Foi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quando chegou aos 18 anos, eu comecei a traficar. Porque eu achava que aquilo ali era massa, era legal, era o top do momento. Eu achava que aquilo ali trazia alegria. E fiquei naquele antro maligno, traficando, roubava, cometia vários delitos. E não parou por aí. Continuei 19, 20. Com 20 anos, e como eu estava passando por um aperto que, assim, na sociedade onde eu estava, a polícia me encontrando com alguma guerra com outros bairros, eu comecei a trabalhar. E não larguei o vício da droga, eu só larguei o crime. Deixei de praticar o crime porque eu comecei a ter medo de ficar preso. O meu medo era ficar preso, trancado. Porque a maioria dos meus amigos já tinha sido preso e pegou 10, 15 anos, e eu não queria aquilo. Então eu comecei a trabalhar, mas não larguei a droga. Abandonei o crime, mas não a droga. E nisso conheci uma pessoa que hoje é minha esposa, Tasliele. E eu tenho com ela 2 filhos maravilhosos, que é o Cauã e o Caio. E ela viveu tempos terríveis, que a gente estava junto, mas junto conosco ainda tinha as drogas. Eu fui largar as drogas com 25 anos de idade e a gente já tinha 4 anos que estavam juntos. E foi uma das piores escolhas que eu fiz na vida, foi ter ido por esse caminho. Porque eu achava que esse caminho eu ia encontrar felicidade, eu ia encontrar riqueza, fama, poder. Mas Deus me deu a oportunidade de fazer a escolha certa. Tem muitos jovens por aí que acham que o que é ilusório, tem uma vida totalmente depravada, Ostentar, né? de beber, usar droga. Acho que isso é normal, acho que isso que é o top do momento. Não, isso você está enganado. O diabo, ele te dá, mas ele tira. Na verdade, ele não te dá, ele ilude você que te dá uma coisa boa, mas na verdade aquilo que ele está te dando vai destruir a sua vida e destruir a sua família. É isso que o diabo quer. E naquele momento, graças a Deus, que Deus não deixou que ele destruísse minha família. Eu estava me destruindo e a minha família sofrendo. Na verdade, quando a gente é usuário, a gente não sofre. Quem sofre é a nossa família. A gente só percebe que nós estamos sofrendo quando nós entendemos que precisamos de ajuda, precisamos de libertação. Só aí que a ficha cai. Que aí você vai entender que você precisa de Deus. E com 25 anos de idade, já 4 anos de juntos, né? Que eu casei. Quando eu voltei para a igreja, me reconciliei com o Senhor. Depois de um tempo, eu casei. Mas a gente viveu tempos terríveis por causa dessa escolha errada que eu fiz. Aí, com 25 anos, eu estava trabalhando, usando droga, e meu patrão me deu férias. Nisso que ele me deu férias, eu estava lá em casa, eu tinha trabalhado uma diária com uma alta padaria, que eu sou padeiro, para quem não sabe, eu sou padeiro confeiteiro, e tinha trabalhado numa padaria. Aquele dia Deus fez tudo certo para mim. Ele preparou o ambiente, ele preparou o lugar, ele preparou o solo, porque na padaria que eu fui trabalhar, todo mundo lá era evangélico. E estava rolando um hino o dia inteiro cantando louvor. Eu fiquei apaixonado, aquilo me deu saudade. Porque o Espírito Santo vai nos convencendo que Ele é a melhor coisa do mundo, que Jesus é a melhor coisa da vida, que Ele é Ele que traz alegria, Ele que nos traz a paz. E aquilo foi confortando meu coração, e eu cheguei a uma decisão naquele dia. Que quando eu cheguei em casa, eu disse para minha mãe, porque na época a gente morava com a minha mãe, a gente morava com meus pais. Olha só o momento terrível que nós vivíamos. Casado com 2 filhos e morando com os pais, num quartinho. Era terrível. Então era um conflito danado ali, porque eu não era o chefe do lar. Eu era chefiado. Não tinha um lar para chefiar. E eu vivia um caos terrível, porque minha esposa queria um lar e eu
por usar drogas e drogas, gastar todo o nosso dinheiro com isso, eu não tinha condição de dar um lar. E Deus foi tão bom e generoso que quando eu decidi mudar a minha vida, eu decidi que eu precisava de Deus e que dele vinha a cura e a libertação, porque lá em João 8, no versículo 32, vai dizer assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas só que tem um versículo lá, 36, que é a chave de tudo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí eu entendi, poxa, cara, eu preciso de Jesus, Ele vai me libertar. Ele vai me fazer ter a escolha certa. E naquele momento eu tive a escolha certa da minha vida. Porque com 12 anos eu fiz a escolha errada. Sofri, paguei um preço pelas minhas escolhas, vi as consequências pelas minhas escolhas erradas. Mas quando eu escolhi o certo, Deus foi generoso comigo. Deus restituiu a minha vida, a minha saúde, restituiu a minha casa e me deu um lar. Eu não tinha um lar. Deus me deu um lar, trouxe alegria para minha esposa, para minha família. Deixa eu perguntar, em nenhum momento ela pensou em te abandonar ou entrar junto com você nisso? Ah, já que é isso que você quer, nós vamos juntos, nós estamos aqui para tudo, topar isso com você e viverem os dois utilizando isso. As drogas, eu digo isso, usando os dois, ou ela, não quero mais isso, não quero essa vida, não é para mim, pegar os meninos e ir embora. Nada disso, você não teve medo, não passou pela sua cabeça isso em algum momento? Quando eu estava são, passava. Mas quando você está no momento de uso, você não se importa com nada. Você não importa com a família. Era tanto que eu passei dias sem voltar para casa. Eu ficava o dia inteiro, a noite inteira, virava outro dia e nem esquentava com família nem nada. Mas quando você está lúcido da sua casa, o diabo ele te abandona. Aí todos os problemas vêm. Aí vem as consequências das escolhas. Aí você sofre, você vê que você está perdendo a sua família, que você está perdendo o seu lar, que você está perdendo tudo por causa de uma escolha que você faz. Só que junto, se você não se quebrantar e entender que você precisa de uma ajuda, você nunca vai se quebrantar ao ponto de querer trazer a paz e a alegria e a mudança para a sua vida e para a sua casa. Você vai se afundar mais ainda, porque a gente caça uma desculpa. O usuário é assim, ele caça uma desculpa para usar a droga. Aí vê a família, a esposa brigando. Você tem que mudar de vida, eu vou te abandonar, eu vou te largar. Aí você fala, então eu vou para a droga. Aí você vai usar a droga para afogar as mágoas. E isso não vai mudar, é temporário. No momento que você está alucinado pelo efeito, isso vai te dar uma paz ali, entre aspas, que não existe paz completa no mundo. É só com Deus que nós somos completamente felizes e em paz. Então, a partir do momento que você entende que você é pecador e precisa de Deus, aí sim, é a escolha perfeita, aí Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua casa e Ele é muito generoso com você. Ok, eu estou chocada. Para você que está nos assistindo, isso é prova de resiliência de Deus, né? E hoje você, como você se apresentou, hoje você é presbítero. Sim, graças Né? a Deus. Deus restaurou casa, família, depois na igreja, né, onde Ele queria, na sua posição onde Ele queria, e mais, te deu casa, Verdade, né? verdade. Um lar para você chamar de seu, com a família ali embaixo. Agora, você chefiando, como você disse, que eu acho que isso é muito importante para todo homem, chefiar a sua própria casa. Só com Deus que a gente vai obter todas essas coisas. Viver em meio ao caos, em paz. E só para complementar, quando você perguntou se a minha esposa pensou em desistir, pensou em abandonar, ou pensou em ficar junto comigo nas drogas, ela chegou a usar algumas vezes, mas não quando a gente estava junto. Ela já era usuária, mas não assim todos os dias, nem nada. Só quando ia em baladinha, ela usava cocaína, mas era muito difícil, não era constante. Quando a gente estava junto, ela já tinha me contado que já tinha sido usuária. E eu tentei induzir ela a voltar a usar para a gente ficar junto nesse mundo, porque eu queria ela junto comigo nesse mundo. Eu tentei induzir ela a isso, e ela chegou a usar uma vez comigo. E depois ela viu no mundo que ela estava enfiando. E graças a Deus, ela não nasceu num berço evangélico, mas ela frequentava muito a igreja católica. Depois ela começou a frequentar, quando ela era adolescente, a igreja evangélica, por causa da cunhada dela, que levava ela na igreja. Mas ela nunca foi fiel assim ao Senhor. E Deus sempre manteve nela a esperança que um dia eu poderia mudar.
E graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, que mesmo ela no mundo, não usando droga, Deus motivava ela sempre a ter esperança no coração que um dia eu ia mudar de vida. Então, hoje eu posso dizer que realmente eu sou grato ao Senhor, não por aquilo que Ele realiza na minha vida, mas porque Ele já fez. Hoje você tem a real essência da palavra gratidão. Sim, Você fala do que você já viveu, você tem propriedade, é seu isso. Você entende o que é uma gratidão, a sim, palavra. porque, como eu disse, é uma mudança de olhar. A gratidão é uma mudança de olhar. Você vai entender que não se trata de ser educado. Ser grato não é ser educado. Ser grato é quando você entende que tudo que você tem, tudo que você é, vem do Senhor e você, em troca de gratidão ao Senhor por tudo que Ele já fez e faz na sua vida, você segue Ele, você ajoelha, você se dobra e você se humilha perante Ele porque você entende que tudo que você é, vem dEle. E, bem rapidinho, falar sobre isso gera em você alguma reação? Eu fico muito triste ou eu tenho outra visão disso? Tristeza, eu vou dizer que não. Eu fico triste de lembrar que eu cometi essa escolha errada. Mas hoje eu uso isso para mostrar às pessoas o que Deus é capaz de fazer na vida daqueles que quer fazer a escolha certa. Porque tem muitas famílias sofrendo, acha que na vida de quem usa usuário de crack, usuário de cocaína, principalmente do crack, as pessoas vão dizer, só tem dois caminhos, ou ele vai para a cadeia ou ele vai ser morto. Só tem esses dois caminhos. Mas existe o único e verdadeiro caminho que é Jesus. Esse sim, ele liberta, ele salva, ele transforma. Você que tem aí em casa alguém usuário de droga ou alcoólico, com problema com bebida, não se preocupe. Continue buscando o Senhor. Continue tendo a esperança. Não deixe que essa esperança se apaga. E não deixe de buscar de Deus. Porque no momento certo Deus vai agir. Porque o Espírito Santo, ele sempre nos impulsiona a servi-lo, a adorá-lo. E isso é constante na nossa vida. Independente do que a gente está vivendo hoje, se nós estamos na igreja ou se nós estamos fora. Uma hora é certa. Deus vai nos pegar de jeito e a gente vai se dobrar e entender que Ele é tudo na nossa vida. Agora, nós estamos quase finalizando, e você estava falando, e eu estou aqui pensando, né? O texto é muito claro quando diz assim, se pois o Filho, que foi o texto que você usou agora, Welker, se pois o Filho vos libertar, essa palavra verdadeiramente não tem outro caminho, realmente. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu não sei em que momento, você se perdeu, ou em que momento você desistiu, ou a mãe desistiu, ou a esposa desistiu. Não desista. Há um caminho, e que foi muito bem dito pelo presbítero aqui, pelo Welker, há um caminho, e ele se chama Jesus Cristo. É verdade. Lá em Jó vai dizer bem assim, ainda há esperança para uma árvore que, se for cortada ao cheiro das águas, ela brotará e não cessará os seus vindouros. Ainda há esperança sempre. Sabe por quê? Porque ao cheiro das águas é Jesus. Ele é vivo, ele não morreu. Ele está vivo, ele reina para todo sempre. Basta você ter esperança, basta você buscar dele, basta você fazer o que está escrito lá em Jeremias 33, no versículo 3, clamar a ele, porque ele vai responder todas as suas aflições, todas as suas dúvidas, seus questionamentos, porque muitas das vezes a gente questiona o Senhor, porque nós não somos abençoados. Às vezes o problema está em você, nunca está em Deus. E você pode ter certeza, o problema nunca está em Deus, o problema sempre está em nós. E no momento certo, na hora certa, ele age na nossa vida. Porque o que o versículo de João 8, no versículo 36, verdadeiramente sereis livres, porque quem te garante isso é Jesus. E ele nunca falha e nunca tarda. E essa é uma palavra de motivação, né, que eu ia pedir agora. Seria uma palavra bem motivadora, realmente, né? Sim. E quem vai nos ensinar isso também, Salomão. Salomão, lá no Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim, sobre tudo que se deve guardar, guardai a vossa mente, porque dela procedem as saídas da vida. Por que nós devemos guardar a nossa mente? O que nós guardamos na nossa mente? Devemos guardar as bênçãos, devemos guardar principalmente a palavra do Senhor. Porque você não precisa de um livro de autoajuda para você se libertar das drogas. Tudo que você precisa está aqui nesse livro, na Bíblia Sagrada, que é Jesus Cristo. Esse sim, ele é o remédio para curar todas as suas enfermidades e os seus vícios. Ele sim é a esperança para todas as coisas. E mesmo que o caos esteja
né, do lado de fora, no nosso exterior, Deus nos concede paz e uma resiliência maravilhosa no nosso interior, né? Nós Verdade. estamos bem, né, com Jesus. Verdade, é isso mesmo. Ele que é dele que isso emana dele, né? A paz emana do Senhor. Isso é gratificante porque quando você o serve, mesmo você passando por situações terríveis financeiras, igual nós estamos vivendo nesse contexto desse mundo de pandemia, de quarentena, muitas pessoas estão desempregadas. Então, mesmo vivendo em meio a esse caos danado, o Senhor nos traz a paz. Ele nos presenteia quando nós temos a nossa vida de devoção a Ele com paz. E isso não tem preço, porque isso emana do Senhor. A alegria do Senhor é nos dar paz. Porque toda vez que a gente entende que a gente tem a paz em Cristo, nós temos um coração grato, um coração quebrantado e adoramos ao Senhor, independente das circunstâncias. E é em gratidão ao nosso Deus que nós vamos orar agora. Uma palavra de oração, presbítero. Amém. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus, eterno, poderoso Pai, com imensa alegria, Senhor, que nós temos no coração de Te servir, de Te adorar. É em gratidão ao Senhor que nós Te servimos, Te buscamos em espírito e em verdade, Senhor. E nesse momento, Deus, eu peço em nome de Jesus, para quem está nos assistindo, nos acompanhando agora nesse momento, se está passando por uma situação, Senhor, no contexto que foi explicado aqui, com os filhos nas drogas, ou o esposo nas drogas, ou no álcool, Pai, que o Senhor venha derramar, Senhor, na vida da tua serva, do teu servo, desse jovem, a paz, e para que ele venha entender que do Senhor que vem a cura, do Senhor que vem o socorro, do Senhor que vem a libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Se há alguém, Senhor, que perdeu a esperança de libertação do esposo, ou do filho, ou de algum familiar, renova a esperança deles, ó Pai, agora nesse momento. Reaviva, Senhor, porque, Senhor, só em Ti nós temos esperança, só em Ti nós temos paz, porque em meio a esse caos que estamos vivendo, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem colhido dos nossos olhos todas as lágrimas, ó Deus. Tu vai dizer lá na Tua palavra que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. Então nós temos que ter essa certeza, Senhor, que em meio às dificuldades da vida, em meio aos choros da vida, o amanhecer virá na nossa vida, a provisão do Senhor virá ao nosso encontro, porque o Senhor é fiel a nós, e nós devemos, em gratidão, ser fiel ao Senhor, porque o tempo todo o Senhor é fiel a nós. O Senhor tem promovido curas em meio a esse caos, tem promovido libertação em meio a esse caos. Ou seja, Senhor, nós possamos realmente ver não só o caos, mas sim olhar para as suas bênçãos, pelas suas maravilhas, pelos seus milagres sendo feitos, realizados em meio a esse caos que estamos vivendo, para que assim nós possamos ter a esperança que um dia o caos que nós vivemos hoje irá passar, porque o Senhor vai estar provendo todas as coisas. Nos ajuda, aumente a nossa fé em Ti a cada dia, Senhor. E muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês que nos assistiram. A você, muito obrigada. Eu que Eu agradeço. estou feliz mesmo. Olha, quero contar para vocês aqui, não vou, estou aqui na frente dele, entrevistando, né? E assim, nunca tive de tão perto uma pessoa e contar essa história, né? De tão perto. E que o Senhor abençoe realmente o seu ministério, Amém. né? Que o Senhor realmente abençoe a sua família, os filhos, e que seja para a glória de Deus. Amém. Tá? E você já sabe. Olha, nós temos um canal, se liga aqui no nosso canal, dá seu like lá, deixa seu joinha lá, se inscreve no nosso canal. Não perca, porque todos os programas, nós temos, a cada programa, um assunto diferenciado. Muito bom ter estado com vocês. Obrigada, presbítero, mais uma vez. Que Deus que possa agradeço. abençoar a sua vida, grande e Amém. Eu que poderosamente. agradeço a paz do Senhor a todos. E nós vamos de música. Tchau, tchau. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça,
Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa